um prazer vocês estarem comigo, né? Boa, gente, falar de paciência, a ciência da paz. Uma primeira reflexão que eu trago para nós, que é muito perceptível em toda a nossa existência. E fica essa pergunta, para que essa pergunta ela possa nos mover a uma atitude diferenciada. Às vezes que nós agimos com impaciência, resolveu alguma coisa? Essa que é a pergunta. Quando você teve uma atitude impaciente, te ajudou? Resolveu? Auxiliou aquela questão? Não. Com certeza não. E nunca vai ajudar e muito menos auxiliar. Muito pelo contrário, irá atrapalhar e ocasionar uma série de consequências negativas piores do que a que você já estava. Nós sabemos disso. Mas percebemos que a nossa falência nessa virtude nos impulsiona quase sempre a repeti-la. A gente sempre repete. A gente sabe que a impaciência não resolve nada. E a gente repete. É impressionante, né? Dá vontade de dar assim, dá um peteleco na cabeça, porque você sabe que não resolve. A impaciência nunca resolveu nada. Nunca adiantou. E a gente continua sendo. Mas peraí, como que eu posso fazer? Tem mecanismos. E é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Para aprender esses mecanismos que são trazidos pela doutrina espírita. E são muitos, viu, gente? Não são poucos, não. Porque a impaciência, um prefixo de negação, eu nego a paciência, eu sou impaciente, nada mais é do que uma manifestação de orgulho. É puro orgulho a impaciência. Quando você não aceita a limitação do outro, porque você se acha melhor do que o outro. Quando você acha que as coisas têm que acontecer no seu tempo, do jeito que você quer. É orgulho. É o mais bruto orgulho existente dentro de nós. Por isso que a gente age com tanta impaciência. Por isso que é difícil perdoar. Porque você considera que o outro errou tanto com você. E você não tem paciência com aquele erro, que é uma manifestação de orgulho. Por isso a dificuldade. Claro, juntamente com a falta de humildade, de perdoar aquela pessoa. Mas olha só o lado bom disso tudo. Todos nós que estamos aqui agora, nós já demos um bem pequeno passo para trabalhar essa paciência. Só de estar aqui nessa live. Eu conheço gente que já me falou que não tem paciência. Põe ali o celular rodando, você fica fazendo algumas coisas, mexe na panela, vai lá no quarto. Você não aguenta ficar quieto assistindo uma live. Você tem que movimentar. É uma manifestação também que demonstra essa impaciência. Então a gente está aqui hoje justamente para trabalhar isso. É igual numa casa espírita presencial. Você não fica ali quietinho, só ouvindo. Dá uma vontade às vezes de falar alguma coisa, né? Mas você fica ali, trabalhando a paciência de silenciar, de saber ouvir, que é o que nós não temos no dia a dia. A gente não sabe silenciar e muito menos sabe ouvir. Então essas manifestações de impaciência, elas preenchem a nossa existência, preenchem o nosso dia a dia e determina um sofrimento. Um sofrimento. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é uma questão 920 do Livro dos Espíritos, que fala, os Espíritos demonstram para Kardec que a felicidade na Terra ela é relativa, ela não é absoluta. Mas depende do homem, acho interessante, depende do homem amenizar os seus males e ser feliz o quanto possível na Terra. Então, quando eu amenizo o mal da impaciência, eu sou mais feliz.
No trânsito a gente vê isso. Quando você tem aquela paciência de esperar aquele que está mais devagar, ou aquele que fez uma manobra, aquela barbeirada ali, né, na sua frente, né? E você fica ali, tá, tranquilo. Você sofre menos. Agora quando você começa a irritar, ficar nervoso, vem um sofrimento junto. Porque essas manifestações, esses sentimentos de nervosismo, de irritação, só ocasionam prejuízo no corpo físico e no próprio perispírito, que é ligado célula a célula no corpo físico. Então nós sofremos. Toda manifestação de impaciência leva-nos a um sofrimento psicológico, emocional e físico. Quantas pessoas têm úlcera por impaciência? Ansiedade por impaciência. Olha o mal que está na humanidade, que hoje é caracterizado na medicina como transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. Percebe? Já é uma doença num grau mais avançado de sofrimento, de prejuízo para a criatura. Então, gente, não iludamos não. Todos nós viemos aqui porque a gente tem tanta vontade de ser mais paciente, e a oportunidade veio ao encontro, não é? Quando você recebeu o convite, nossa, o Alexandre vai falar de paciência, não, eu vou até prestigiar o Alexandre, eu vou lá, vou entrar nessa live, mas no fundo, é aquela vontade, gritando dentro de você, vontade de ser mais paciente. Porque nesse momento está nos exigindo uma faixa preta, como na luta do judô, né, que você atinge aquela faixa preta, né? Quando você coloca a faixa preta, que você atingiu o máximo daquela luta, aí você é condecorado por uma faixa preta. Nós estamos ainda na rosa, na amarela, na branca. Então a gente está querendo graduar para uma faixa preta, em que a gente dá conta das lutas e vai colocar com a maior satisfação a faixa preta no nosso kimono da paciência. Por isso que você está aqui. E é interessante isso, porque a doutrina espírita, toda palestra que você escuta sobre determinado tema, te dá uma vontade de ser aquilo que você aprendeu, aquilo que você ficou absorvendo e ouvindo. Então, olha só, já é um impulso maravilhoso para você se tornar mais paciente. E eu trago para vocês uma história muito interessante do próprio Chico, que certa feita estava nas suas agonias íntimas, né? E chamando Emmanuel, ele pede para Emmanuel, quando encontrasse com a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, que pudesse trazer a mensagem para aquela aflição dele, para ele adquirir mais temperança, mais calma, na sua vivência, que estava tão complicada naquela época. Emmanuel, então, traz a mensagem de Nossa Senhora em simples palavras. E o Chico empolgou em escrever um texto enorme, achando que ia ser um texto muito grande das palavras de Nossa Senhora. E ela disse para ele, tudo passa. Isso serve para nós, porque nós sabemos que tudo passa. A gente já passou tantas coisas nessa vida, e a gente sabe que já ficou para trás, que a gente já rompeu, que nós já vencemos, que já viramos a página, e que aquilo foi profundamente importante para o nosso crescimento e aprendizado. Porque a paciência, gente, nada mais é do que um subproduto da tribulação. Essa pandemia que está alastrando para o mundo está trabalhando muitas virtudes, dentre humildade, resignação, mas principalmente a paciência. Se você não percebeu isso, perceba. Porque nós temos uma mania muito cômoda de pedir paciência para Deus. Deus, me dê paciência. E Deus não vai dar paciência para ninguém, porque esse Deus justo e amoroso, Ele não dá. Ele nos direciona circunstância para que com nossos esforços, todos nós vamos aprendendo, vamos melhorando e adquirindo aquilo que é do Espírito. Então, é para a gente estar aqui. E é interessante que a gente está num processo muito intenso agora, nessa pandemia, de trabalhar a paciência. Pode ver que a impaciência de muitos levaram a aglomerações, a continuar com as festas, com as viagens, com os passeios. E o que ocasionou?
Foi o que eu perguntei, a reflexão inicial. A sua impaciência adiantou alguma coisa? Quer dizer que essa impaciência de não saber ficar em casa, de se isolar, de não aglomerar, o que resultou? Num aumento. Nós estamos hoje numa onda roxa aqui em Uberlândia. Percebe? Foi a reflexão inicial. Adianta alguma coisa a impaciência? Então, se eu não trabalhar isso agora, é preciso trabalhar. E é um trabalho árduo, mas é compensador, é meritório. Nós precisamos entender o mérito de tudo que nós sacrificamos, de tudo que nós renunciamos. Não existe renúncia sem um mérito. Não existe um esforço sem um merecimento. Nós sabemos que isso é justiça de Deus. E nós estamos no modismo querendo que as coisas... Deus, me dê paciência. Deus não vai dar. Entende? Agora, o que eu trago para a gente, que é muito significativo, porque Jesus vai nos falar, lá no livro A Vida Escreve, Hilário Silva coloca de uma maneira muito interessante algumas perguntas dos discípulos que indagaram Jesus qual que era a aquisição mais difícil na terra. E Jesus responde aos discípulos, a aquisição mais difícil na terra é a paciência. Está aqui no livro de Hilário Silva, A Vida Escreve. Jesus falando que a aquisição mais difícil é a paciência. Olha só, hein? E é fácil notar que é. Eu que o diga. Como eu trabalho a paciência. Porque eu sei o quanto de dificuldade eu tenho nisso. Isso é igual quando a gente está na escola. Aquela matéria mais difícil é a que a gente tem que focar mais, é que a gente tem que jogar mais esforços, dedicar mais. É o que eu faço comigo, porque eu sei que não é fácil. Mas a misericórdia de Deus é tão abençoadora. Olha só, Deus me coloca numa profissão que eu sou obrigado, a duras penas, a trabalhar a paciência. Eu sou representante, eu tenho que esperar médico todos os dias. Eu espero 10, 12, 15 médicos todos os dias. Isso há 33 anos. Olha só, como é que Deus nos coloca nas profissões, nas famílias, nas condições sociais, tudo para trabalhar essa aquisição mais difícil. Então o problema não é a impaciência, é o foco meu que está distorcido. A gente está com a lente totalmente desfocada. Nós precisamos agora do oculista espiritual e nós estamos aqui para isso, para nos colocar a lente certa, para que nós possamos entender. Nossa, quer dizer, aquele parente lá, ele está me ajudando a ser mais paciente. Essa pandemia veio trabalhar essa paciência. Porque quanto tempo vai durar essa pandemia? Você sabe? Ninguém sabe. Quanto tempo vai demorar? Não é? Só que o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele inverte os papéis. Porque a maior dificuldade do ser humano é ter paciência com a própria reencarnação. Isso é um ponto. Se você acha que você não tem paciência com o trânsito, que você não tem paciência com a pandemia, que você não tem paciência com o seu cônjuge, que você não tem paciência com os horários que você tem que cumprir, se você acha que a sua paciência está baseada no que está fora de você, você está enganado. A sua paciência, ela é restrita e principalmente voltada à sua reencarnação. Eu tenho certeza que todos nós, no nosso planejamento reencarnatório, está lá escrito isso. Você vai voltar, você vai trabalhar muita paciência, com o que você não deu conta em outra existência, agora você vai ter uma repetição de prova, você vai ter que trabalhar isso. E é assim. Então todos nós, nos planejamentos reencarnatórios, tem lá um item voltado à paciência para ser trabalhado. E nós estamos na faixa branca do kimono, ou na nota ainda, ali pertinho do 0, 2, por aí. Pode observar. É fácil, não precisa ser vidente, não precisa ter uma mediunidade de evidência, não precisa ser um psicólogo, psiquiatra, psicanalista muito aprofundado, que a gente percebe que a humanidade, falta isso na humanidade. É muito notório o grau de impaciência que nós ainda temos. Por quê? Dentro de nós
A gente está olhando com impaciência o que está fora, porque é mais fácil para a gente jogar nossa impaciência no que está perto de mim, no meu irmão, na minha mãe, no trânsito, na pandemia. É mais fácil, velho. Agora o processo a gente está aqui fazendo agora. Opa, peraí, eu reconheço que eu sou impaciente nisso, eu preciso melhorar nisso. Então quando a gente traz para a própria reencarnação, a gente vai perceber. E onde está falando isso? Aqui, ó, Emmanuel, no livro Fonte Viva. Olha só, gente, que profundo. Na lição 129, intitulada Guarda a Paciência, Emmanuel extrai da carta de Paulo aos Hebreus um pequeno trecho. Diz Paulo nessa carta: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso aqui é profundo, gente. Existe uma vontade de Deus que nós haveremos de fazer. É o que ele está falando. E isso é inerente às nossas reencarnações. Porque Emmanuel vai nos explicar isso agora de uma maneira muito clara. Todas elas voltadas à nossa reencarnação. A nossa necessidade evolutiva. Não tem nada fora. Ah, vamos justificar aqui a paciência que eu tenho, a impaciência que eu tenho com o meu irmão, com o meu trabalho, com a pandemia. Não. Emmanuel aqui leva essa lição todinha para dentro de nós. E ele começa falando: desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios, ou seja, às tuas vontades, aos teus desejos, surgisse de imediato, agasalhando-te o coração? Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos. Então a gente quer, né? Ó mundo, traz para mim aqui, resolve isso, que eu adquira isso, que eu conclua isso, que eu realize isso, ou seja, que eu receba tudo que o mundo pode me ofertar. É o que a gente quer, não é? Em tudo, na área financeira, na área afetiva, na área social, na área profissional, em tudo na vida. A gente queria, a gente desejaria isso, que o mundo estivesse aos nossos pés. Mas como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Esse credor, gente, não é Deus, não. Não é um espírito que está lá em cima, nos acompanhando o nosso processo reencarnatório, não. Isso aqui nada mais é esse credor do que a própria consciência. A própria consciência. A própria consciência. Descansará o delinquente ante da justa reparação à falta cometida? Ou seja, o que quer dizer Emmanuel? Nós fraudamos tanto, ocasionamos tanto prejuízos a outros, a outrem e a nós mesmos, e a gente vem na reencarnação para um ressarcimento justo. Justo. Né? É a lei de ação e reação, de causa e efeito. É a máxima da reencarnação, trazendo uma justiça de Deus na nossa existência. Então, gente, o que Emmanuel está falando aqui é que viria muitas coisas que iria ser cobrado nesse momento de nós. Agora, se eu não tenho paciência para passar por isso, fica difícil. Fica difícil. Ó, se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçastes. Porque como que Jesus trabalha isso? Através daquilo que ele nos dá para trabalhar numa reencarnação posterior. Você pode ver que você vem com trabalhos específicos que vão te auxiliar e muito a passar de uma maneira menos sofrida por aquelas provas que, se você não estivesse passando do jeito que Jesus te direcionou a sua vida, você talvez não daria conta. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Quando foi me chamado as questões de palestras, eu tive que começar a entender doutrina espírita, tudo que está envolto desse processo todo de aprendizado. Isso me auxiliou demais nas minhas questões mais íntimas, naquelas que eu tinha muita impaciência de lidar e de passar por elas. Ora, hoje eu passo de uma maneira muito mais atenuada, mais tranquila. Por quê? Porque Deus
com a sua misericórdia, me levou para um caminho para que eu tivesse a compreensão, da compreensão eu tivesse a resignação e aceitação, e assim sofresse menos. Veja que Deus não nos tira a prova, mas nos faculta meios de nos passar por aquela prova de uma maneira mais branda, mais tranquila, menos sofrida. É assim que Deus trabalha com todos nós. É o que Emmanuel está nos falando. Mas olha o finalzinho dessa lição, gente, é a lição 129. Guarda a paciência. E Emmanuel faz uma afirmativa maravilhosa. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. E a gente sabe que a gente vai alcançar. A gente tem no íntimo que isso será alcançado. Só que não fala em qual reencarnação. Muitas das vezes, como eu vejo muitos palestrantes, o próprio Haroldo Dutra falar, que nessa reencarnação nós estamos semeando, nós estamos plantando. Muitas das vezes não iremos colher agora. A impaciência nos leva a sofrer muito, porque a gente quer colher agora. Porque no seu orgulho você fala assim, mas eu estou plantando agora, eu quero colher nessa. Percebe o que é o orgulho? Então você está aqui hoje para entender o seguinte, não, calma. Está aqui, ó, Paulo falando. Depois de haverdes feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tanto é que Emmanuel aqui fala, em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, vem o dedinho de Deus aqui, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Queridos, quando a gente olha esse ensinamento para os pacientes que estão internados hoje, com Covid, intubados, mas, antes disso, necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Estou dando um exemplo. Aquelas pessoas estão ali trabalhando com paciência e liquidando um débito. Ontem o Emerson Sandin, ele falou sobre isso, eu concordei com ele. Porque a gente olha tão somente, nossa, meu parente está sofrendo tanto, que desespero. Mas a gente não muda a lente, que eu falei mais cedo, o foco, peraí, não. Ele está liquidando um débito. Se vai desencarnar ou não, igual o Sandin falou, isso não é frieza minha, de coração, é a realidade que a doutrina espírita nos faz ajustar ao ensinamento. Claro, nós queremos que sobrevivam, que saiam dessa, mas muitos não têm saído. Mas estão liquidando com paciência. Por que com paciência? Porque naquela posição lá, de estar no UTI, numa cama, no hospital, ou numa maca, que seja, na sua casa com um sintoma de Covid, você vai ter que liquidar e trabalhar com paciência essa prova. Percebe, gente? Estou dando um exemplo. Como se fosse, por exemplo, aquela mulher que fez vários abortos em uma reencarnação passada e chega nessa existência com aquela vontade louca de ser mãe. O sonho da vida dela é ser mãe. E ela não concebe a maternidade. É maldade de Deus? Não, aqui ó. Mas necessário liquidar com paciência as dívidas que contraiu perante a lei. Mas, em verdade, alcançará a concretização desse sonho. Assim, gente, somos todos nós nas nossas áreas, aquelas áreas que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é a pedra no nosso sapato, e cada um de nós sabemos qual que é. Eu sei, você sabe. Eu vou desesperar? Eu vou perder a paciência? Não. Eu vou entender que essa reencarnação, talvez, gente, você vai levar a reencarnação inteira liquidando isso. Liquidando isso. Isso não é para desanimar, não. Isso é para dar um consolo. Um consolo. Porque pensa, na próxima você já está pertinho da sua realização, da concretização desse projeto de felicidade. E isso, nós estamos falando do plano material. Agora imagina para o plano espiritual, o que é para o espírito imortal, quando chega de lá e compreende o esforço que ele fez, a paciência que ele teve para passar por essa reencarnação. E todos na Terra passam por isso. Do rico, do pobre, do preto, do branco, do amarelo, todos nós passamos por isso, indubitavelmente. Porque nós estamos no mundo de provas e expiação.
E Jesus foi o nosso grande guia e modelo, gente, para adquirir essa paciência. Eu falo aqui das passagens do Cristo, como ele ensinou paciência para nós. Nós talvez não percebemos nas minúcias o quanto Jesus estava querendo mostrar caminhos para nós. Por exemplo, no apedrejamento da mulher adúltera. Nós temos uma mania de responder as coisas muito rápido, né? Demonstrando o nosso conhecimento, a nossa desenvoltura em falar, em dar ideias, em resolver questões, em filosofar. A gente é assim, né? Mas Jesus ensinou, quando ele ficou mexendo na terra ali, eles indagaram ele, que era da lei apedrejar a mulher adúltera. Ele esperou, ele não respondeu de bate-pronto. Ele estava nos ensinando a ter paciência para responder. Olha na sua vida, quantas vezes você colocou a perder nas relações porque você disse algo sem pensar. Você não raciocinou e falou coisas. Aquilo só complicou a situação. Jesus ensinando. Calma, reflete, espera. Esperar, gente, é um ato de paciência imensurável. Saber esperar a hora de agir, a hora de falar, a hora de posicionar. Sempre é um ato de inteligência, em que você, peraí, eu vou raciocinar primeiro, eu vou pensar, depois eu ajo, depois eu faço. Por isso antigamente tinha aquela maneira, não, conta até 10. O contar até 10, gente, é uma realidade. Conta até 10. Não que chegar no 10, já mudou de ideia. Já. Não compensa não, vou mexer com isso não. No trânsito, você evita brigas, mortes. Nas relações, você reflete, esfria a cabeça e não magoa o outro. Não magoa. Por isso que Jesus falava, o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que da boca sai. E quantas vezes saem palavras tão duras das nossas bocas, e que depois para consertar aquilo, gente, difícil. Entende? E Jesus mostrou lá atrás. Quando ele silenciou diante de Pilatos, olha só que sabedoria. Para quê? Ele silenciou, porque ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele sabia o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito. Já Pilatos e os outros, você acha que tiveram consciência tranquila? Você acha que dormiram em paz? Não. E o silêncio de Jesus foi propício para isso. Para deixar que as pessoas voltarem para dentro de si e falarem assim, poxa vida, eu condenei uma pessoa que nem quis, porque estava tão correta que ela não quis se defender. Ela não quis falar nada. Porque não precisava. Porque dizem que a verdade não precisa ser pronunciada, não precisa ser explicada. O próprio tempo leva a tudo isso se alinhar. Porque a verdade diante do homem é analisada e vista de um modo. Mas a verdade diante de Deus, ela é sempre verdadeira. Né? A verdade diante do homem pode ser manipulada, mas diante de Deus não. Então a gente não precisa explicar. Quando a gente tem a verdade, a gente não precisa ficar explicando para as outras coisas. Não precisa. Basta a gente fazer o que Jesus fez, silenciou. Agora no ato da crucificação, ali foi a paciência extrema, no ato da crucificação. Porque morrendo, angustiado, sofrendo dores e perdoar, é muita paciência. É o extremo da paciência você perdoar o seu algoz. É entender a limitação daquela criatura. Como é pequena, como é limitada. Por isso que lá no Boa Nova, Jesus falou para aquelas mães que choravam por ele. Não chorem por mim, chorem por vossos filhos. Chorem por vossos filhos. Então, gente, olha só que interessante essa questão da paciência, né? Não é bom a gente ficar trabalhando esse tema dentro de nós? Você deve estar mais brando aí, né? Você deve estar mais tranquilo, pensando, poxa vida, se eu tivesse agido assim hoje, se eu tivesse pensado dessa maneira. Mas calma, você vai pensar dessa maneira.
A espiritualidade está nos ajudando, todos nós agora, a sairmos daqui mais centrados. E é por isso que a doutrina espírita nos traz alguns passos para adquirir essa paciência. Por exemplo, o orai e vigiai. Olha só, orai e vigiai. Já viu que na hora que está aí uma situação difícil, um dilema, uma discussão, uma questão do trânsito, você usa o orai e vigiai? Você não usa. Se você fizesse uma oração naquele momento, a paciência vinha até você. Porque você muda de vibração, de sintonia. O problema é que a gente não lida com a paciência na hora certa, que precisa articular ela, é porque falta oração. Imagina que você está ali na sua casa, o seu filho quebrou aquela jarra de cristal sua que você tanto gostava. E na hora que você vê aquilo, você vai bradar com seu filho e você fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você já age de maneira diferente com seu filho, porque você não ficou vinculado naquela questão material. Você deixou o espiritual preencher a sua mente, o seu coração. Nós não fazemos isso. Jesus ensinou: orai e vigiai. Se todas as vezes dos nossos embates colocássemos a oração, simplesmente, eu era o cara mais paciente do mundo. É que a gente esquece, a gente não faz. E hoje nós viemos aqui para ser lembrados. Vamos fazer. A pandemia está me incomodando muito. Eu estou ficando impaciente com esse negócio de ficar dentro de casa. Pai nosso que estás no céu, Pai, me ajuda. Deixa eu pegar o evangelho aqui. Deixa eu ouvir aqui uma palestra do William Jacó aqui. Pronto, acabou o problema. Não é? Essa é a primeira. Está aí, está claro. A doutrina espírita nos mostra isso. E a segunda? A maneira de orar. A maneira de orar, por exemplo, está lá no evangelho. Pedis, não pelos seus empreendimentos pessoais, mas pedis fortalecimento, encorajamento, o que é diferente. Porque a gente tem a mania, igual eu falei mais cedo, pedir paciência para Deus, né? Deus não vai dar paciência para ninguém. Esquece isso. Não adianta você querer. Então tem isso. Outra coisa interessante. A gente gosta de fazer projetos na vida material, né? Construir uma casa, um casamento, uma viagem, um novo emprego. A gente faz tantos projetos materiais e alcançamos esses projetos materiais. Por que não fazer um projeto espiritual? Vocês já pensaram nisso? Porque Jesus veio à Terra com um projeto espiritual. Chico Xavier veio com um projeto espiritual. Kardec veio com um projeto espiritual. E nós também viemos com um projeto espiritual. E podemos fazer esse projeto espiritual. Eu conheço gente que começa um ano e fala assim: esse ano eu quero atravessar ele sem julgar ninguém. Não quer falar mal da vida de ninguém. Coloca isso como projeto. É um caminho. Porque quando a gente coloca no nosso consciente um projeto, a gente vai brigar por ele. A gente vai lutar, se esforçar, renunciar, devotar naquele projeto. É o que a gente faz no projeto material. A gente conquista aquilo que a gente propõe fazer materialmente. E podemos fazer espiritualmente também. O que falta é fazer o projeto. Então, projeto espiritual, orar e vigiar, maneira de orar. Outra questão que é muito interessante para adquirir paciência, gente, é o trabalho no bem. Todo trabalho no bem nos leva à paciência. Tudo. Eu lembro quando a gente ia lá para a sopa no Canaã, ficava lá servindo sopa, 3 horas, lavando refeitório. Gente, era uma paciência, você não tinha pressa de ir embora. Você não tinha domingão à tarde, você não tinha pressa de nada. Te dá uma paciência. A gente fazer o bem para o outro nos dá uma elevação de alma. Logo nós ficamos felizes. E aquele estágio de felicidade a gente quer perdurar o mais tempo possível naquilo. Logo vem a paciência. Porque está tão gostoso fazendo bem que você quer ficar muito tempo fazendo bem. Por que o Chico ficava até 3, 4, 5 horas da manhã fazendo bem? Porque era gostoso. Era bom. Então você queria ficar mais tempo. Então, mais tempo naquilo que você está fazendo, mais paciência você adquire. Olha só o tanto que é fácil de entender.
não é? Então, projeto espiritual, orai e vigiai, maneira de orar, trabalho no bem, a terapia do sim. A terapia do sim, ela é resumida naquele que a gente pode entender assim, ó, aceita que dói menos. Porque toda vez que a gente reluta, revolta, não aceita, dificulta o entendimento das provas que nos chega, o sofrimento é maior. Quando você trabalha a terapia do sim, isso o budismo fala disso, tá? A doutrina espírita nos mostra muito isso, a aceitação, o capítulo da resignação, né? Resignação, o consentimento do coração, tá lá no Evangelho. Resignação, aceitação, consentimento do coração. Então, gente, a terapia do sim, aceita. Vamos aceitar aquilo que nos chegou. Porque se nos chegou, é para que nós cresçamos, para que nós aprendamos alguma coisa, para que nós possamos sair do lugar. Então, logo tem uma lei de progresso inserida e tem um trabalho de paciência para aceitar. Quanto tempo uma pessoa vai ficar deitada ali numa cama de UTI? Quanto tempo aquela família vai ter que trabalhar a paciência de esperar a reabilitação daquele ente querido? Olha só, o trabalho de paciência sendo feito em todos nós. Então, volto a dizer das nossas lentes, mudar essa lente, mudar o foco, mudar como eu encaro a realidade. O problema não é a pandemia, é como eu estou encarando a pandemia. No meu ver, é isso que nós precisamos ajustar. Então, projeto espiritual, voltado à paciência principalmente, orai e vigiai, maneira de orar, trabalho no bem, terapia do sim, conhece-te a ti mesmo. Olha só, quando eu permito, aquela máxima de Santo Agostinho, na questão do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio prático e eficaz de conhecer a si mesmo e afastar o mal? Eu acho que é mais ou menos assim mesmo. O meio prático e eficaz de elevar-se nessa vida. Então, conhece-te a ti mesmo. Nós estamos num trabalho de conhecimento muito grande. Olha, quantos de nós não identificamos agora o grau de paciência que nós temos ou não? Você deve estar cheio, remexendo muito as tuas ideias, as tuas reflexões. E naquilo que você pode alcançar e atingir, que é uma realidade. Então, nós estamos aqui no processo de conhecer. A doutrina espírita nos leva a esse conhecimento de nós mesmos. Isso é muito bom. Porque sem conhecer as suas imperfeições, sem lidar com elas, fica muito difícil ultrapassar, transformar, melhorar essas imperfeições, transformá-las em virtudes. É muito difícil. Porque o que a gente faz? A gente dissimula. E dissimulando, a gente desconta no outro. E não olha para dentro de nós o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Então, quando eu estou tendo muita impaciência com o outro, pode ter certeza que eu estou tendo dissimulando uma impaciência comigo mesmo. Então, a doutrina espírita nos faz ver isso tudo de uma maneira diferente, para melhor. E tem e tem o on-off espírita, que eu gosto de falar. O que é isso? On-off. É o liga e desliga espírita. Porque quando a gente está ouvindo uma palestra que mexe com a gente fica assim, nossa, é verdade. Nossa, eu preciso melhorar nisso. Nossa, eu posso ser melhor nisso. Isso é com todos nós. A gente desperta uma vontade, uma boa vontade muito grande. Porque você está aí do seu lado, seu anjo de guarda. Tem um mentor da Casa Espírita, Leon Denis, trabalhando todos nós. Tem o Mestre amado Jesus. Então desperta as nossas possibilidades que mais gostaríamos enquanto espíritos imortais. Só que é o que André Luiz fala lá nos Missionários da Luz. Quando a gente sai dessas reuniões, quando a gente sai da Casa Espírita, quando a gente sai da live, a gente volta às condições deploráveis de hora antes. Ou seja, a gente volta ao que a gente era antes. Então o trabalho que a gente tem que desenvolver agora é não deixar voltar tanto para o que a gente era antes. Então, qual que é a dica? Fica a dica. Na primeira oportunidade que tivermos, trabalha
o que a gente está aprendendo hoje. Eu faço isso. Já fiz isso várias vezes. Eu saí de uma palestra espírita e falei, não, vou colocar em prática isso agora. Nem que seja uma vez, mas eu vou colocar em prática. Dá certo. Porque quando você coloca uma vez em prática, você anima. Fala assim, nossa, isso funciona mesmo. Aí você incorpora aquilo. Então por que não colocar em prática 1, 2, 3 vezes? É o liga, desliga, on, off. Porque o que acontece com nós espíritas é desligar o modo espírita. É igual o disjuntor de chuveiro. Você está no banho quentinho, o disjuntor cai, a água fica fria. É igualzinho a gente. Você está na casa espírita, você está na live, você está quentinho, quentinho. Você sai dela, o disjuntor cai, você esfria. Acontece com todos nós. Quantas vezes assim, nossa, mas eu aprendi isso na palestra, eu entendi aquilo lá, e na hora de praticar eu não pus em prática. Você desligou o modo espírita. E acontece com todos nós. Então, a chamada é, vamos deixar esse modo espírita mais vezes ligado. E após o aprendizado, vamos colocar em prática. Você vai ter uma circunstância hoje à noite, que vai te levar a exacerbar a sua impaciência. Não é praga. É uma prova que virá. Se não vier agora à noite, vai vir amanhã cedo, ou amanhã à tarde. Virá, a prova virá. É sempre assim. Mas o bom é que a gente é igual cursinho, né, de vestibular. Você faz o cursinho primeiro, depois vem a prova. Olha que maravilha. Quantos anos nós passamos tendo prova sem querer sentar no banco do cursinho? Hoje nós já estamos com paciência no banco do cursinho. Sansão fala isso lá na Lei do Amor. Lá na Lei de Amor, Sansão vai nos falar isso. Vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tem de algum modo mudado em vosso proveito, que aceita hoje, sem contestar, uma multidão de ideias novas que outrora rejeitastes. Está lá Sansão falando isso na Lei de Amor. Olha só, vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Meu irmão, você está aqui escutando, já é uma benção. Você já é mais paciente. Bênção. Você já está dando conta de ficar sentadinho aí, escutando. Não é o Alexandre, não. É as palavras que estão sendo inspiradas para que a gente possa despertar a uma posição melhor. Então é isso. E esse Pai Nosso, que a gente ora tanto, esse Pai Nosso, está tudo lá inserido no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. E agora, seja feita a vossa vontade. Não podemos mais orar o Pai Nosso decorado, mecânico, frio. Não. Esse seja feita a vossa vontade tem que entrar dentro de nós. Para trabalhar a paciência de deixar ser feita a vontade de Deus. É o que na lição 129 aqui vai nos falar. Guarda a paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, que seja feita a vontade de Deus. E ela está sendo feita muito mais do que a gente imagina e percebe. Você está aqui hoje é uma vontade de Deus. Tenha certeza disso. Eu estar aqui hoje é uma vontade de Deus. Se você me pergunta 10 anos atrás, olha, Alexandre, você vai palestrar, você vai fazer lives na Casas Espíritas, você vai divulgar o Evangelho. Assim, você está de gozação comigo. Eu não tenho nem jeito para isso. Você está ficando doido? Olha só, a vontade de Deus. Você imagina o que está por vir. Está sendo feita a construção de uma casa espírita, Leon Denis. Tem braços ali de encarnados. Mas, William, ali tem uma vontade de Deus e vai se concluir aquela obra no plano terreno. Porque é vontade de Deus. Nós somos apenas trabalhadores da última hora, como está no capítulo 20. Tem muito trabalho para essa vinha do Senhor. Vamos com paciência e vamos entender esse processo. Vamos mudar as nossas lentes
o nosso jeito, o nosso foco. O problema não é a dor, o problema é o foco nosso, que não está olhando o processo, como diz Bezerra. Não existe caos, existe processos. E esse processo é o mais adequado para que o homem possa atingir as alturas, aquilo que ele veio objetivar no seu planejamento reencarnatório. Vamos entender as palavras de Emmanuel, que eu quero fortalecer mais uma vez, finalizando a fala. Alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Nós estamos todos endividados. Estamos liquidando, mas precisa da paciência. Não tem como liquidar sem a paciência. Liquidar algo sem paciência não é o melhor jeito de liquidar algo. É com a paciência que vai nos dar atenuação em existências posteriores. É com paciência em que nós não vamos mais agredir o outro porque não o suportamos ou porque não o toleramos, mas porque nós compreendemos agora a necessidade de ter paciência, principalmente com as nossas reencarnações. Assim, nós não afetaremos mais o outro, trataremos de uma maneira digna, amando-o, através de uma suportação e de uma tolerância. E sabendo que agora o compromisso não é com ele, mas comigo. É aquela questão do como amar ao próximo sem amar a mim mesmo. Então eu preciso ter paciência, primeiramente comigo, entendendo as questões da reencarnação, para aí automaticamente eu terei a paciência com o outro. Tá? Queridos irmãos, muito obrigado, e por que não dizer, pela paciência de vocês em me escutar, em me ouvir. Deus lhe pague. Obrigado, William, pela oportunidade, a essa casa de bênção, que a espiritualidade amiga possa sempre fortalecer o trabalho espiritual dessa casa, Leon Denis. Fortaleça aqueles membros que estão ali trabalhando, abnegados e devotados irmãos, na construção dessa nova edificação material, mas ali espiritual do novo centro Leon Denis. Agradecemos a presença de todos, a fluidificação das águas, e que Jesus, nosso irmão, que nos ensinou tanto paciência, possa nos fortalecer e nos encorajar às provas que virão, termos atitudes assertivas, deixando o nosso orgulho, não sendo mais impacientes, mas lembrando que podemos dar a nossa parcela de contribuição para esse mundo de regeneração, sendo mais pacientes. Pacientes. A ciência da paz. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.